Esse aí é o Gerson. E quem está aqui comigo hoje no estúdio é o nosso consultor quinzenal de inteligência emocional, professor, palestrante, pedagogo, escritor e mentor, Marcos Garcia. Muito bom dia, professor Marcos. Bom dia, Juliana Sartori. Como vai? Como eu te disse, hoje eu estou elétrico. Está elétrico, agitado, cheio de adrenalina. As 24 horas do dia hoje estão poucas horas para tudo que eu tenho que fazer hoje. A semana começou agitada, eu estive lá em Salvador, Bahia. Certo. Falando com o pessoal das secretarias municipais de educação de todo o estado. Foi um evento maravilhoso, lindo, fantástico. Muito bom. Muita energia daqueles baianos maravilhosos. Nossa, um grande beijo para todos. Falei lá que tinha um programa ao vivo hoje. Quem estiver ouvindo, sinta-se beijado, abraçado. Beijado, abraçado. Beijo soteropolitano hoje, então. Exatamente. Mas foi muito legal o evento, viu, Ju? Que legal. Muito bacana. Falamos sobre uma coisa muito bacana. Falamos sobre uma tendência agora na educação chamada Movimento Maker. Movimento Maker. Muito legal. Movimento Maker, muito bacana mesmo. Que é a criançada colocar a mão na massa, inventar estruturas novas, né? Isso mesmo. Interdisciplinaridade, tudo isso. Isso mesmo, tá ligado, Tá ligada, ligado. Juliana. Isso mesmo, é isso e muito mais. Aí falamos sobre essas coisas, discutimos, fizemos um retrospecto histórico, vimos técnicas. Nossa, foi maravilhoso. É muito bom ver essa educação em movimento, né, professor? É, muito legal. Muito bom ver essa sua animação, viu? Opa, mas tem que estar animado, né? Depois de pegar essa carga extra de energia lá com os baianos, não tem como não estar animado. Porque isso aí. Aquele povo tem uma energia que é de fazer inveja pra gente, viu? Muito axé. Demais da conta, mas que povo alegre, que gostoso aquilo, verdade, viu? né? É uma energia, assim, muito boa, muito gostosa, todo mundo de bem com a vida, todo mundo sorrindo, alegre, é demais. Só vendo. E é muito legal a gente poder caminhar por esse Brasil e aprender um pouquinho com cada um, né? Dessas localidades aí. Isso é muito, muito bacana. Eu me considero um privilegiado, porque eu faço isso costumeiramente, andando no Brasil de ponta a ponta, né? Fazendo aí eventos, palestras, formações de professores, de gestores da educação. Então tenho essa oportunidade, né? De viver essa multiculturalidade brasileira, de estar em contato com tantas diversidades, é tão bacana. Mas não é todo mundo que tem esse pensamento, né, professor Marcos? Porque não adianta a gente viajar para os outros lugares se a gente fica só pensando, ai, que saudade do meu leite com café e pão. Ai, queria tanto cafezinho lá de casa. Então por que saiu de casa? Essa cama não é igual a minha cama, é tão mais confortável, né? Tem gente que viaja pensando assim também, né? Pois é, aí é um pensamento, Juliana, né? sabe aquele cara que não... Se não coloca a alma para viajar, não desapega? Sim. Ele não desapega do dia a dia? Aí não adianta viajar. Isso vale para tudo, né? Você tem que viajar, o corpo vai, mas a cabeça tem que ir também, a mente, enfim, viver novas experiências, desfrutar de novas oportunidades, conhecer novas pessoas, vivenciar novas culturas, ver novas formas de enxergar o mundo, escutar as pessoas, falar com o sotaque das pessoas, brincando, né, com essa diversidade, né, linguística brasileira, que é maravilhosa, é fantástica, extraordinária. Não vai só para tirar selfie, né? Não. Inclusive, eu fui para essa viagem, eu fiz uma selfie, ainda porque a plateia me lembrou, uma plateia de quase 700 pessoas. Professor, faz uma foto. Falei, é mesmo, estava esquecendo. Aí fiz uma selfie, publiquei ontem nas redes sociais. O pessoal já se marcou lá, já curtiu e foi muito legal. Mas o importante é você fazer esse contato, né? E estar com as pessoas e conversar, escutá-las, escutar suas histórias, para, a partir disso, você aprender. É verdade. Né? O nosso poeta de plantão aqui, o Gerson. Está me contando aqui que viajar é trocar a alma de roupa, né? Mário Quintana, isso, né? Sim, Mário Quintana. Muito bem, Gerson. O Gerson hoje, nosso poeta de plantão. O Gerson hoje deu oizinho no início do nosso vídeo do programa. Finalmente vocês vão conhecer o Gerson. Muito bom. Professor Marcos, Oi. Quando a gente está falando dessa coisa de abrir a mente, né, para outras culturas, isso vale tanto quando a gente sai de casa, quando a gente está dentro de casa, né? Sim, claro. Para tentar reconhecer o outro. Aliás, né, por isso que a gente vai mais uma vez hoje falar sobre a inteligência matrimonial. Sim, vamos continuar que esse assunto rende, viu? Esse assunto rende. A gente teve uma quantidade gigantesca de perguntas que vieram na quinzena passada. Aí eu olhei para essas perguntas, selecionei aqui alguns temas, né, que a gente pode abordar. Eu vou abordar ele de maneira mais geral, né? E, a partir deles, entender como que a gente vai trabalhar essas questões que perturbam tantas pessoas, tá? Certo. Questões que são relacionadas a
a modo de vida, a questão relacionada às manias. Exatamente. As manias que as pessoas têm, que são desenvolvidas ao longo do processo do casamento. Sim. Então, falar um pouco dessas coisas e como é que elas acabam trazendo para, né, o seio, né, da união matrimonial às vezes um estranhamento que a gente precisa entendê-lo, que ele é normal que aconteça, e saber então como é que a gente combate esse estranhamento que acontece, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do casamento hoje, da inteligência matrimonial, falar um pouquinho sobre a questão desses problemas, né? O que acontece em todo casamento. Eu lembro que na quinzena passada nós falamos sobre algumas questões pontuais, como sobrepeso, parece que é normal, né? O homem jovem, quando casa, nos seus 20 e poucos anos, ele geralmente, né? Normalmente, ou geralmente, na maioria das vezes, ele é esbelto, né? Ele é magrinho, né? E a mulher também, né? A menina, a mulher, com os 20 e poucos anos, a própria idade, né? Ela é generosa com a gente, né? Sim. E aí vai passando, aí o homem começa a criar aquela barriguinha, daqui a pouco é um barrigão, daqui a pouco é um barrigãozãozão, né? Como é que é? Já não consegue mais amarrar o sapato. Não. Vai jogar futebol, machuca o joelho porque está pesado demais. Né? Aí a mulher, aquela roupa não serve mais. Aquele vestido de casamento que marcava a cinturinha, só no sonho e nas fotos. Né? Então a gente falou dessas coisas, né? E aí o casal precisa aprender a entender esse desenvolvimento natural, né? da nossa conformação física ao longo da idade, dos anos, né? E que isso acontece por uma questão natural, né, do organismo, mas também pode ser disciplinada, né, a partir de práticas saudáveis, alimentares. Certo. E de atividades físicas. Isso mesmo. Né? Então falamos sobre isso, falamos sobre a questão financeira, sobre a transparência, a necessidade da transparência, né, do trato, né, com as coisas do dinheiro, o que eu ganho, o que você ganha, o que nós ganhamos, né? Agora entra na equação nós, né? Não é mais o meu e o teu apenas, é o nosso patrimônio, é a nossa economia familiar, é a nossa renda familiar que precisa ser discutida, planejada, entendida, planejada de maneira de curto, médio e longo prazo, para que você não incorra em deslizes financeiros, como entrar no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial, pedir dinheiro emprestado para o cunhado. Acho que pior do que pedir dinheiro emprestado no banco é pedir dinheiro emprestado para o cunhado. Ou depende, pior do que isso ainda é pedir dinheiro emprestado para a cunhada. Né? Então, você vai pedir o dinheiro emprestado, sinal que você ou teve uma emergência, e daí, salvo emergências e situações não previstas, né? Sim, todo mundo está sujeito. Está sujeito a, dentro de uma normalidade da sua vida, se você faz um planejamento, pedir dinheiro emprestado é uma exceção, não é uma regra. Claro. Então, o problema é quando vira regra pedir dinheiro emprestado. Sim, aí você empresta daqui para pagar a dívida atrasada de lá, daí vira uma bola de neve. Fim, né? Então falamos disso, falamos sobre a questão dos hábitos, né? Só lembrando aqui um pouco que a gente já falou, os hábitos, né? Aquelas manias, sabe? Aquelas manias, sabe quando é que ela aparece, Ju? Depois que casa. Né? Porque antes todo mundo quer ser o perfeitinho, né? O noivo quer ser o perfeitão, a noiva quer ser a perfeitona. Todo mundo do jogo, né? Todo mundo ali, eu sou perfeito, sou lindo, sou maravilhoso e tudo mais. Sim. Aí depois que casa, começa a aparecer umas manias, né? Certo. Aquelas manias, aqueles trejeitos de mania, aquelas coisas que, né, são às vezes até chatas, né? Sim, as manias acabam virando mau humor, e assim vai. Por exemplo, o marido que começa a soltar pum na frente da esposa. E aí a esposa começa a soltar pum na frente do marido. E aí, uma competição. Não, é uma competição, quem que solta pum mais alto, né? E aí daqui a pouco isso já se torna algo pior, né? De você ter manias como, por exemplo, não guardar as coisas no mesmo lugar. Né? Cada coisa na casa tem o seu lugar e cada lugar tem a sua coisa. E aí usa e não devolve.
e aí o outro que é mais arrumadinho, por que não colocou no lugar? Né? E aí deixa sapato jogado, cueca jogada, a calça toda embolada na cama. Sim, isso tudo vai virando motivo Sai de da conflito, mesa, né? não tira o prato, não ajuda na tarefa doméstica, e daí já é o próximo assunto, né? Que é a divisão das tarefas domésticas. Trabalho doméstico, Isso. vamos falar de monotonia na relação, vamos falar de conflito, vamos falar de amigos dentro da relação. Muito bem, muita coisa pra gente falar na manhã de hoje, então. Nossa! Intervalo rápido aqui, então, no Diálogo. Você que está ouvindo já sabe, pode e deve participar com a gente desse bate-papo sobre inteligência matrimonial. Já tem bastante pergunta chegando aqui, professor Marcos. Bacana, né? Muita gente da Bahia, o senhor falou da Bahia, dos baianos, já tem um monte de gente aqui falando, oh, delícia, que bom, o pessoal ficou contente aí com a sua saudação aí para todos os baianos. A gente sabe que, né, o povo ali da Bahia realmente é muito caloroso, já estão mostrando aqui pra gente no nosso WhatsApp. Temos também gente falando aqui o seguinte, essa questão da bagunça na casa que o senhor citou. Bagunça na casa. A Regina está contando aqui pra gente assim, ó, o que eu tenho que fazer? Eu trabalho numa casa que a desordem rola solta, eu já não aguento mais disso aqui. Então, a desordem rola solta, diz ela aqui. Sabe que na relação das famílias, quando já há filhos na relação, principalmente filhos na fase de primeira infância, né, até os 4 anos, o que acontece normalmente? Né? A casa vira um grande playground. Tá? A casa deixa de ser casa e passa a ser o espaço no qual a criança tem ali o seu ambiente seguro para ela começar a descobrir o mundo, as coisas, as possibilidades. E querer ter ordem com criança em casa é algo meio que utópico, não combina na mesma frase ordem e criança, ainda mais na primeira infância. A criança ela precisa ter toda a liberdade que for necessária, dentro, obviamente, dos limites de segurança e dos limites, né, da própria regra da casa, para que ela descubra o mundo, para que ela entenda as possibilidades desse mundo. Então, haverá bagunça, certo. Haverá desordem, haverá caos, mas ele é por uma boa causa. E a criança, ela, nesse momento, é uma oportunidade que os pais têm para mostrar para a criança que tem a hora da bagunça, tem a hora da ordem, tem a hora para tudo na vida. Tem hora para acordar, para dormir, para comer, para fazer atividade. Então, você já começa a trabalhar a disciplina da criança neste momento. Muito diferente do que muitas famílias acabam fazendo, de não colocar ordem nas coisas, deixar a revelia. Aí não é uma boa prática, aí você vai criar, na verdade, monstrinhos em casa e não filhos bem educados. Certo. São filhos que não terão disciplina mínima para fazer aquilo que se espera que se faça, né? E a disciplina, ela é a premissa do desenvolvimento do respeito ao mais velho, de respeito às regras e de respeito à própria norma de uma vida regrada. Então é preciso que isso seja estabelecido pelos pais. Então é natural que essa desordem aconteça, mas como sempre, hora da bagunça, hora da organização, né? Hora da diversão, hora do descanso, tudo tem que ser pautado. Quando não há filhos na relação, quando o casal ainda é um casal de poucos anos de casamento, que ainda optou por não ter filhos, aí há uma outra questão, que é a ordem de cada um. Antes do casamento, cada um, às vezes, morava até sozinho, mas na maioria das vezes morava na casa dos pais. E aí tinha uma estrutura já previamente definida naquela casa, que tinha uma determinada forma de funcionar. A casa de cada um, né, daquele casal funcionava de um jeito. Certo. Então, às vezes, a moça vinha de uma família que não tinha muita neura com a questão da ordem, da limpeza, e aí ela é mais largadona. E o rapaz, de repente, ele veio de uma família que é mais rígida, né? Certinho. Que a mãe era mais durona, que ficava pegando no pé. E aí ele, por criação, por disciplina, ele também é organizadinho. E aí, quando esse casal estabelecido começa a viver em comunhão, o que acontece? Temos uma moça que é muito largadona e um rapaz que é muito arrumadinho. Sim. E aí ele vai querer tudo no lugar e ela não vai estar nem aí para isso. Sim. Aqui, então, encontrar um meio termo. Aí o casal precisa discutir, conversar e chegar num bom termo de convivência dentro da casa, né? Para que a partir desse bom termo eles tenham uma relação boa, senão vão começar a brigar por o lado e a forma que aperta o tubo de pasta de dente. O clássico. É o clássico. Tá? Não aperta em cima, não aperta embaixo. Né? Não mexa na minha escova. É aquele
vira uma neura. Tem que falar o que irrita, né? Ó, Sim. Isso daí que você faz realmente me incomoda. Será que dá pra gente mudar, né? Sim. E ver o que realmente incomoda, que tem coisas que não incomodam de verdade, né? Então, tem coisa tem que tentar entrar no meio termo, né? Isso, encontrar um consenso. E aí tem o outro cenário, que é a casa onde você já tem filhos pré-adolescentes e adolescentes. Sim. Onde, se essa criança ela vem de um histórico, né, dentro da família, que ela foi disciplinada lá na primeira e segunda infância, você tenderá a ter um pré-adolescente, um adolescente menos problemático. Agora, se na primeira e segunda infância, até os 4 anos, depois dos 5 até os 8, 9 anos, ele também foi bem regrado, tá? Então você não vai ter problema. Caso contrário, você vai ter um adolescente problema. Um adolescente que ele é rebelde, com tudo. Tá? Sim. Literalmente com tudo. Então você vai ter conflito na casa. Vai ter conflito com os irmãos, com o pai, com a mãe. Vai ter, né, brigas. Certo. Vai ter brigas. Vai ter um clima que não é legal. Tá? De novo, tem que conversar. Tem que estabelecer as regras. Sim. Agora, se papai e mamãe não fizeram a lição de casa na primeira e na segunda infância, não vai querer agora fazer com que o adolescente se transforme da noite para o dia. Isso é um processo. Certo. É um processo de readequação disciplinar. E é trabalhoso, é difícil, às vezes não é possível. Saibam que às vezes não é possível. Às vezes tem que deixar por isso mesmo e colocando panos quentes aqui e ali. Porque não dá para mudar a árvore que nasceu torta a fórceps, não dá. Soco, né? Não, vai quebrar a árvore. Exatamente. Né? Pega uma árvore que nasceu torta e tenta endireitar para você ver. Quebra a árvore. Não dá. Né? Com as pessoas, guardadas as proporções, você quebra. Quebra o quê? Você quebra o caráter da pessoa, você quebra a personalidade da pessoa, você gera realmente um quadro que pode inclusive ir para um lado depressivo, para um lado de uma pessoa autodestrutiva, que não é bom. Certo. Não é bom porque você vai mexer na essência, né, do equilíbrio do indivíduo. Então, mais nessa fase, né, onde os hormônios estão todos malucos, nessa fase aí entre os 13 e os 16 anos, meninos e meninas, os hormônios estão malucos, ele já fica meio fora de si por conta dos hormônios, já não tem direito noção do próprio corpo, e aí ele começa a esbarrar nas coisas, derrubar as coisas, ele é meio atropelado para tudo, né, não consegue nem entabular direito as próprias ideias, porque atropela tudo. Né? E aí papai e mamãe precisam encontrar um bom termo para isso. É um desafio, é difícil, mas é possível. É possível e às vezes é necessário até um apoio externo de aconselhamento para poder trazer isso a um bom termo. Então tudo isso para falar da ordem da casa, porque a ordem da casa, ou seja, a forma que a casa se organiza, ela reflete justamente o estado dessa família. Se é uma família que está equilibrada, se ela está conversando, se ela está disciplinada, se ela está estruturada, né, se todos estão no mínimo equilíbrio emocional interno e externo com todos os seus próximos, né, papai, mamãe, tio, irmão. Então, a ordem da casa, ela traz tudo isso, tá, para tona. E a gente precisa olhar para isso e olhar para isso com muito critério, cuidado, com calma e acertar, conversar. Né? Às vezes é preciso fazer uma concessãozinha aqui, uma concessãozinha ali. Tem que ter jogo de cintura. Nada ferro e fogo. Exatamente. Porque senão dá briga, E assim, não quer dizer que a casa é organizada é porque a família está bem, não também não quer dizer. Quer dizer que está todo mundo se sentindo bem naquele ambiente, independente de como ele está, né? Se está todo mundo se sentindo bem é porque isso está refletindo, né, no ambiente da casa. Tem uma máxima, Ju, que é o seguinte. Tem a casa que... É aquela casa que parece uma casa de boneca. Certo. Tudo organizadinha. Tá? Essa casa que parece uma casa de boneca, que é toda 100% organizada, impecável, nos mínimos detalhes, quando você olha para essa casa, primeiro o cenário que você vê, você diz, nossa, que bonito. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, você diz, nossa, que triste. Certo. Não tem vida nessa casa. Sim. Né? Uma casa que Olha, tem na vida... minha casa tem vida. Numa casa que tem vida, as coisas acontecem. Não tem nada. As coisas acontecem. Sempre tem alguma coisa por fazer, alguma coisinha para ajustar. Sim. É natural. Né? Um brinquedo para guardar. Sim, precisa que tenha isso, porque aí tem vida naquela casa. Exatamente. As coisas estão acontecendo e está todo mundo feliz, está todo mundo compartilhando desse caos, né? Organizado e feliz. Sim. Então, a família precisa encontrar o seu equilíbrio. Né? E dentro desse equilíbrio, conseguir viver bem, viver tranquilo, em paz e equilibrado. Sim.
Às vezes Agora, se a bagunça está perturbando, é porque está todo mundo bagunçado por dentro. Isso aí tem que arrumar. Pouquinho aqui, pouquinho ali. Né? Tem aquele mínimo onde todos se sintam bem. Sim. E a partir desse sentir-se bem, consigam também relacionar-se bem. Exatamente. Né? Muito bem. Então, tudo isso para falar do caos. Você vê quanta coisa só da organização da casa, só da bagunça da casa. Mas é que ela reflete muita coisa. Sim, né? Ela é um espelho da relação familiar. É muito importante a gente ficar de olho no quanto a gente está se relacionando com o ambiente, né? Isso quer dizer muita coisa sobre nós mesmos. Professor, vamos para o intervalo rápido? Vamos. Eu vou deixar uma pergunta aqui, que é para já a gente ir pensando, que acho que tem muita gente que vai também se perceber aí nessa história. A Fatinha lá de Patos de Minas, ela conta que ela está com um companheiro há 15 anos. No início, ela sabia que ele amava ela, estava tudo certo pelas atitudes dele em relação a ela. Mas hoje ela sente ele muito distante. Diz que faz tudo para deixar ela nervosa, irritada, mente, faz pirraça, é desorganizado, tá comendo, tá lá também, né? Que daí a gente comentou. Tem filhos, aí. não? Não sei, vamos ver. Diz que mudou completamente o visual dele, a família dele é sempre em primeiro lugar, ela é só se sobrar um tempinho, e isso tá assim já deixando ela depressiva. 15 anos já é? 15 anos, então vamos pensar nisso para falar no próximo bloco, pode ser? Intervalo rápido, voltamos já aqui no Diálogo. Parceiro aqui do Diálogo, o professor Marcos Garcia, ele que é palestrante, professor, pedagogo, fala muito sobre inteligência emocional, e a gente continua aí falando sobre inteligência matrimonial. Nessa manhã. A gente já iniciou esse tema no programa anterior aqui com o professor Marcos e ele promete aí algumas mais dicas aí pelas próximas semanas. Isso aí. Professor Marcos, então a gente já deixou ali uma reflexão aí para esse bloco. Sim. Da nossa ouvinte lá de Minas. Esse tipo de situação, Ju, que essa ouvinte nos traz, eu não diria que ela é corriqueira, mas acontece assim. Depois que você estabelece uma relação, que ela começa a se desenvolver ao longo de uma década, talvez mais. Tá? O que acontece? Pensa você na sua vida, até a tua fase lá dos 20 e poucos aninhos. 20, 21, 22 aninhos. Né? Geralmente, nessa fase, as pessoas estão solteiras, estão se desenvolvendo enquanto trabalhadores, trabalhadoras, profissionais, ou seja, estão buscando o rumo da sua vida. Tá? Daqui a pouco, essa pessoa encontra alguém, gosta desse alguém e resolve casar com esse alguém. Muito bem. A vida muda. E às vezes a pessoa não se dá conta dessa mudança. E no começo, aquele mar de rosas pode durar 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos até pode durar esse mar de rosas. E por alguma razão, por algum motivo, muitas vezes desconhecido, inclusive da própria pessoa, ela tem uma espécie de uma recaída ao tempo de solteiro, ao tempo de solteira. Algumas pessoas até recaem, sabe a qual fase da vida? Adolescência. Sim, tá? Verdade. Nós temos pessoas que já do alto dos seus 30 e muitos, 40 e muitos anos, que voltam a se comportar como se fossem adolescentes. Ou seja, ficam rebeldes, e muitas vezes rebeldes sem causa. Rebelde sem causa é o quê? É justamente o rebelde que é rebelde pela rebeldia. Sim, não tem motivo nenhum para estar se comportando daquele jeito. Exatamente, não há nenhum motivo aparente para aquele comportamento. Aquilo pode ser disparado por um gatilho emocional do trabalho, pode ser algum problema da família próxima, né? Pai, mãe. Alguma coisa não resolvida no passado. Exatamente, que de repente vem à tona por alguma situação da própria vida atual, seja do que for, e que leva essa pessoa, como um instinto de autoproteção, a se comportar dessa maneira, como uma fuga do seu comportamento para aquela época em que ela era uma época despreocupada, ou era uma época que não havia maiores responsabilidades. Então ela se transporta de novo para aquele comportamento como uma espécie de fuga. Quando isso acontece e a pessoa está casada, e isso pode acontecer tanto com o marido quanto com a mulher, claro, normal, né? Pode acontecer com qualquer um dos dois, ou pode acontecer com os dois ao mesmo tempo. Sim. É preciso que o casal se ajude. É preciso que o casal, percebendo esse comportamento fora do normal, ele realmente chame para conversar. Notei uma mudança drástica do seu comportamento e essa mudança ela está te fazendo uma pessoa estranha. Eu quero entender isso, vamos discutir, vamos falar sobre isso. Então converse sobre isso. Converse numa boa. Né? Diga que você percebeu, diga que isso é estranho. Não estamos aqui fazendo juízo de valor, se é bom ou se é ruim. Sim. Simplesmente é estranho e vamos convir, né?
uma pessoa de 30 e muitos, 40 e muitos anos se comportando feito um adolescente, é no mínimo estranho. E pela estranheza do fato, é preciso discutir. Porque se alguém passa a se comportar de uma maneira diferente, pode ter várias razões. Pode ser uma razão hormonal, pode ser uma razão emocional, pode ser uma razão de relações sociais. Então, a discussão dentro do casal, de maneira totalmente aberta, vai ajudar a que isso venha à tona. E, às vezes, é necessário pedir uma ajuda adicional externa. Exatamente. Que pode ser um conselheiro, pode ser um amigo da família, pode ser, inclusive, alguém da família próxima. Tá? Pode ser o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o tio, a tia, não importa. Mas alguém que venha ao socorro para ajudar a conversar, para ajudar a entender o que está acontecendo e por que esse estranho comportamento está instalado. Porque, trazendo à tona, vai aparecer. E aí a pessoa, ela, às vezes, ela faz isso sem pensar. Ela começa a ter esse comportamento até de maneira involuntária. E alguém precisa dizer para ela que ela está diferente e esse diferente não está legal. Para ela, principalmente. Sim. Né? E aí, nessa conversa, você vai, então, trazer esse comportamento para uma área de equilíbrio. Então, esse comportamento das pessoas, individualmente, e enquanto casal, né? Dentro de uma união matrimonial, ela é muito sensível e muito importante. Que um perceba o outro e também procure se perceber nessa relação. Porque, às vezes, você muda o comportamento e acaba chateando o outro, acaba até sendo rude com o outro, ou sendo negligente com o outro. Aquela coisa simples do dizer bom dia, eu te amo, precisa de ajuda? Posso ajudar? Vamos fazer algo junto? O que você gostaria de fazer hoje? Vamos fazer um passeio? Vamos dar uma volta? Essas coisas que são tão triviais, são tão simples, são tão singelas, às vezes esquece-se isso. E esquece-se por quê? Porque a pessoa, ela mudou o seu comportamento. Ela voltou para aquela fase da irresponsabilidade, ou seja, não irresponsabilidade, da ausência de responsabilidades maiores para com a vida. Por quê? Porque tinha alguém que a provia, né? Que era a família, os pais. E agora não. Agora ela está numa relação, ela tem que se sustentar, ela tem que sustentar a relação, ela tem que fazer isso evoluir. Sim. E muitas pessoas acabam tendo isso, Ju, como um peso muito forte nos ombros. Sim. E ela arqueia ao longo dos anos. E pode acontecer com casais com 15, 20, 30 anos de casado, de repente o marido ou a mulher volta para essa fase. Eu já vi isso acontecer, inclusive com alguns amigos próximos meus, e vieram se aconselhar comigo, e uma simples conversa, um simples bate-papo, uma simples aproximação, mudou o rumo, mudou a direção da coisa. Por quê? Se perceberam. Essa que é a grande sacada aqui. É, se perceber. E interessante, né, professor Marcos, o senhor falou assim, como que o outro vai falar, né? Se você está lá percebendo, a pessoa com certeza já está te deixando bem irritada, né? Claro. Como elas estão mencionando aqui, ou deprimida ou irritada, de ver o comportamento estranho do outro. É difícil chegar e falar, né? Elas com certeza estão com essa dificuldade. Sim. Mas né, tem que pensar 1000 vezes, escolher as palavras certas para tentar se aproximar, porque às vezes você vai falar e acaba afastando mais ainda, porque tem mais conflito. Aí que está a chave da questão, né? A própria forma, né, que você coloca a situação, tá? Porque o comportamento, você pode dizer, o comportamento mudou drasticamente da noite para o dia. Tá, sim, pode acontecer, mas não é bem assim, mas né? Algo muito, muito pontual. Sim, mas normalmente vem apresentando sinais de que vai chegar lá, né? Pouco a pouco a coisa vai se transformando. E quando, sabe, você já ouviu a história, Ju? A história, né, da perereca na bacia com água. Você pega uma perereca na natureza, um sapinho, coloca numa bacia com água. Né? Aí a perereca vai ficar toda confortável, toda feliz. Né? A aguinha fresquinha, gostosa. Aí você pega essa bacia e coloca em cima do fogo, bem brando. A perereca continua lá. E a água vai esquentando e a perereca continua lá. Mas uma hora ela vai saltar. Não, Ju, ela não vai saltar. Não vai saltar? Ela vai morrer cozida. Certo. Porque a água vai paulatinamente esquentando e quando a perereca se der conta, já era. Ela já começou a morrer, morreu. E morreu ali naquele banho-maria, né, sem perceber. Então, esse desenvolver da transformação comportamental é o efeito da perereca na bacia, sob o fogo brando. Tá? Nunca fiz essa experiência. Pois é. Também não quero, né? Coitada o pior é que algumas pessoas, em nome da ciência, já fizeram. Eu imagino que sim.
E é isso mesmo que acontece. Mas o professor deu uma dica muito boa em relação dessa de como se aproximar. Que você estava falando no início da conversa, que eu acho essencial, assim. Quando a gente quer se aproximar da pessoa e está tendo conflito. Aí você, para chegar até a pessoa, fale como você está se sentindo. Isso. Né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa está machucando e está nem percebendo. Sim. Né? Então, fala, olha, vamos conversar o seguinte, isso tudo que está acontecendo está me deixando realmente bem chateado. Né? Começa por aí. Daí tenta manter a conversa num nível normal, né? O que é o difícil. E você revelar a sua percepção também precisa de uma maturidade pela sua, sua perspectiva, né? Quer dizer, você está chateado em que aspecto? O que te chateia? E por que te chateia? E sempre colocar isso de uma maneira muito tranquila, sem rispidez nas palavras, sem alterar o tom da voz, sempre com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, por mais difícil que seja. Né? É necessário manter essa parcimônia, essa calma, essa tranquilidade. Às vezes até é bacana fazer isso tomando um bom suco de maracujá, né? Ou um chazinho de maracujá bem gostoso, né? Alguma coisa que acalma, que traz aquela tranquilidade. Sim, que se um está desequilibrado, o outro tem que tentar manter. Sim, né? Porque então dois desequilibrados não vai sair. Vai tranquilo, a perereca vai morrer. Vai tranquilinho, vai conversando, para poder fazer o outro perceber. Certo. É necessário, Ju. Professor Marcos, intervalo rápido. Já voltamos então para o último bloco do programa Diálogo e a gente conversa mais um pouquinho de inteligência matrimonial. Voltamos já. Estamos juntos por aqui. Diálogo hoje recebe o professor Marcos Garcia, sempre com ótimas dicas na área de inteligência emocional, e hoje estamos no tema inteligência matrimonial, esse termo aí criado pelo professor Marcos. Sim, esse que vos fala. Que é pra gente dar dicas aí para as pessoas que estão tendo algumas dificuldades de relacionamento aí nas casas. E vamos seguir ainda algumas semanas falando sobre isso, né, professor Marcos? Vamos. Nesse último bloco. Isso aqui dá pano pra manga. Vamos se dar. O que a gente pode falar nesse último bloco antes da gente encerrar? Eu queria deixar duas reflexões aqui para todos os nossos ouvintes e pessoas que acompanham recorrentemente o programa. Que a primeira delas é sobre a questão da barriguinha. Opa. Tá? A gente falou um pouquinho sobre a questão da obesidade no início, né, do ganho de peso e tudo mais, em função do comodismo, né, que a relação A2 traz, né, ao longo dos anos. E existe aqui uma dica, né? Faça atividade física. Faça atividade física sempre orientada por um profissional. Tá? Se você vai fazer algum tipo de regime alimentar, faça também orientado por um profissional. É muito importante ter essa orientação profissional para aí você não colocar a sua saúde em risco. Certo. Mas principalmente, tenha em mente o seguinte: o seu corpo ao longo dos anos, ele se transforma, ele passa por fases. A fase dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, cada fase da sua vida, o teu corpo tem uma resposta ao meio e aos estímulos que ele recebe. Sim. De todos os tipos. Então você tem que perceber isso em você. Tem muita gente que tem já 40 e muitos, 50 e poucos anos e pensa que ainda tem 20, não tem mais. Então ele está na fase dos seus 50 anos com 110 quilos e pensando que vai poder colocar um tênis, um calção, uma camiseta e sair correndo. Vai quebrar o joelho. Vai fazer uma torção. Vai se machucar. Tá? Então, tem que fazer tudo com muita parcimônia dentro da sua faixa etária. Então, busque ajuda especializada. Fale com um nutricionista, fale com um professor de educação física, faça o teu exame cardiológico, fale com a nutricionista para recuperar, né, o seu equilíbrio alimentar. Porque se a barriguinha está aparecendo, é sinal de sedentarismo, que você está comendo além do que precisa, e quanto a isso só tem uma coisa a ser feita. Fechar a boca, ou seja, reduzir a quantidade de alimentos consumidos e melhorar a sua disciplina de atividade física, ou seja, quebrar o sedentarismo. Mas o mais importante é que a barriguinha não tem que se preocupar se está incomodando o outro. Não tem nada a ver com isso. Não, é questão da sua saúde. A sua saúde, exatamente. Gente. Você tem que se sentir bem com você mesmo. A sua saúde é importante. Vai te amar de qualquer forma. Vai. E vai cuidar de você e vai querer o teu bem-estar. Vai, exatamente. Então, por conta disso, Ju, é você entender esse momento da sua vida. E não esquecer-se que esse momento ele é importante.
Ele é importante para o casal. Certo. É uma fase do desenvolvimento da relação. Né? Onde aquele sonho, né, florido lá dos 20 e poucos anos, ele vai se transformando. E ele vai ganhando novos contornos, novos desenhos, novas possibilidades. Então, é preciso perceber isso. Tá? Segunda coisa, né, que é muito importante aqui a gente falar, que é sobre a questão da rebeldia que a gente falou há pouco. Tá? Essa rebeldia, que ela aparece, e às vezes ela aparece do nada, ela pode ter uma causa, Ju, que é simplesmente o descontentamento da pessoa com ela mesma. Tá? Ou seja, ela perde a sua própria referência, ela esquece quem ela é. E ela quer voltar a ser algo que ela foi um dia. Como se o passado fosse melhor que o presente, né? Exatamente. Então, pessoas que têm esse comportamento, elas precisam de ajuda, Ju. Exatamente. Elas precisam ser ajudadas em todos os aspectos da vida dela. Né? No aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto emocional, ela precisa de ajuda. Então, se a pessoa apresenta esse tipo de desvio de comportamento, olhe essa pessoa como alguém que está doente do ponto de vista emocional. A rebeldia, às vezes, quer dizer, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Então, tem que olhar para isso com um contorno mais realmente de uma pessoa pedindo socorro. Então, é preciso ir ao socorro dessa pessoa oferecendo a ajuda que ela está pedindo e sequer se dá conta disso. Então, é muito importante isso, tá bom? Certo. Professor, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa juntos. Muita pergunta chegou do Brasil inteiro, gente de Recife, de Campo Largo, Campo Magro, Cascavel, São Paulo, Minas. Olha, não consigo nem agradecer todo mundo aqui. Pessoal sempre ligadinho aqui com a gente. Mas a gente né, com certeza falou de muitos assuntos que foram mencionados aqui nas mensagens. A gente vai voltar ao tema na próxima quinzena, temos mais coisas para falar, tá? Pessoal aí que está acompanhando o programa aqui junto com a Juliana Sartori, com o professor Marcos quinzenalmente, vai lá no meu canalzinho do YouTube, acessa lá pelo meu site marcosgarcia.com.br, lembrando que o meu nome é com U, Marcos Garcia. Assina o canal, que os vídeos aqui do estúdio estão lá à disposição. Já estão à disposição. E no vídeo do programa de hoje, adivinha quem é que vai estrelar no vídeo? Gerson! Vai estar no vídeo, é isso mesmo. Professor, muito obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Participação. Um beijo a todos.